Quais seriam os... Então, há benefícios na depressão? Claro, podem haver. Podem haver. Podem haver, como podem haver todos os malefícios possíveis na depressão. Então, porque o indivíduo não precisa viver deprimido para andar pela fé. Nós não estamos aqui fazendo a advocacia do estado depressivo. A pergunta original foi: será que um estado depressivo pode trazer um benefício? A resposta foi: sem depressão não há salvação. Claro. Agora, a permanência num estado depressivo inviabiliza todo o benefício de salvação, como experiência psicológica, como experiência física, como experiência social, como experiência relacional para as pessoas. Então, Jó teve depressão. Claro, e uma coisa não tem nada a ver com outra. Quando eu digo sem depressão não há salvação, deixa eu falar, não estou falando da salvação como um evangélico a entende, ir para o céu. Né? Senão o único mediador entre Deus e os homens seria a depressão. Certo. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da produção de um ser mais sadio, mais consciente. Ou seja, sair de uma depressão é justamente o que catapulta você frequentemente para estados de maior solidez, de maior consistência, de maior realidade e de maior autoconhecimento. É só disso que eu estou falando. Sim. Não se está advogando que o pêndulo se fixe desse lado de cá, porque é possível, e uma coisa não tem nada a ver com a outra, que uma pessoa experimente a graça de Deus num estado crônico de depressão. Mas isso aí é doença. Uma enfermidade. Uma enfermidade a ser tratada. Uma coisa é a depressão que se química. Na maioria das vezes, esse tipo de depressão é química. Na maioria das vezes, há desordens hormonais, na maioria das vezes, há disfunções cerebrais, na maioria das vezes, há malformação neural, na maioria das vezes, há algum tipo de trauma tão poderoso que atingiu a pessoa, que gerou uma espécie de fixação de dor, como sistema, já parte do conjunto e do sistema de retroalimentação de interpretação da vida no cérebro. E aí, nesses casos, o indivíduo precisa de medicamento, precisa de contrapontos químicos, precisa de ajuda para equilibrar, para estimular aquela área dormente, precisa levantar os níveis diminuídos dele de hormônio e não raramente precisa de um acompanhamento psicoterapêutico ou de um acompanhamento genuinamente pastoral, porque quem devia fazer quase todo o acompanhamento psicoterapêutico deveriam ser aqueles que têm dom de pastorear. É que geralmente os pastores só carregam um título e não têm vínculo nenhum com a condição nem com a alma humana. Mas se tivessem, fariam isso melhor do que ninguém. Então, não raramente precisam desse acompanhamento. Por quê? Porque o indivíduo acaba psicologicamente misturando o estado, um dia crônico de depressão em razão de alguma disfunção química, hormonal, ou mesmo de alguma de falta de estímulo numa área cerebral absolutamente fundamental. A suscetibilidade das estações do ano, que algumas pessoas têm, né? Sol. Mas às vezes essa ausência de algum elemento, que pode ser até sazonal, como na estação do ano, se torna um produto fixado na psique do indivíduo como uma constituição do eu dele. Então, dele processar a vida. Processar a vida, passa a ser um olhar. Então o que acontece? Disposição mental reprovável. Aí o psiquiatra o medica, ele começa a ficar sem os álibis químicos e concretos para justificar aquele mal-estar, mas algo se fixou pelo fato de ter sido crônico nele, na alma dele, na psique dele. Agora já não é mais um problema no hardware, agora já é um problema no software.
Sim. Se fixou já no software como um programa e o indivíduo precisa ser ensinado a se desprogramar daqueles estímulos que ele condicionou agora na imaterialidade dele, na alma dele.